Hum? Acho que acho que só microfone, doutor. Não, só microfone, senão a gente não consegue captar a sua manifestação. Né? Não tem problema, excelência. Posso repetir? Obrigado. Pô, deixa eu só. Aqui, jurados, a gente retoma, né, a ação de julgamento. Agora, passando aqui ao último interrogatório do acusado Marcos Antônio Ramon. E já de pronto, né? Então, bom dia, né, para todo mundo. Não dei bom dia, me perdoe. Doutor Bonfim, agora sim, pois não, o senhor tem a palavra, bom dia. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Não só para já adiantar, excelência, os trabalhos, o Marcos, por orientação da defesa, ele vai responder somente a sua defesa, o juízo e os jurados. Tá. Excluindo o Ministério Público e assistência, então, em resumo. Exatamente. Tá ótimo. Então, pode iniciar ali, então, por favor, a gravação. Em relação ao requerimento que foi feito pela defesa, eu só reitero, né, a colocação que eu fiz já no dia de hoje em relação ao acusado Wagner Cardial, o Ganauska, né, quanto à possibilidade de silêncio parcial, só ressalvando uma questão aqui estritamente de direito, né, e nós prosseguimos. Então, Marcos, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Tá, o nome completo do senhor, qual que é? Marcos Antônio Ramon. Tá, Marcos, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir, né, esse julgamento. Passamos agora ao seu interrogatório, certo? Perfeito. Primeiro, uma primeira parte aqui, questões que dizem respeito à pessoa do senhor, né? Então eu preciso saber o seu atual endereço, qual que é? Endereço, eu estou no CMP. Isso, hoje o senhor já está preso, né? Sim. Há quanto tempo? 20 meses. Tá, 20 meses, mas quando em liberdade, o senhor morava onde? Baltazar Carrasco dos Reis, 562. Desculpa, eu não entendi. Baltazar Carrasco dos Reis. Tá, qual que é o número? Acho que é 562, se não me recordo. Tá. O bairro qualquer? Rebouças. Aqui em Curitiba, né? Sim. O que é a sua profissão, Marcos, qualquer? Eu sou representante comercial. Tá, renda mensal aproximada? Não tem um valor definido, né? Uhum. 1.500 por mês, mais as comissões. Tá, entendi. O senhor chegou a frequentar a escola? Sou pós-graduado. Pós-graduado? Sim. Tá, curso superior em qual? Administração da empresa. Tá certo. O senhor é casado? Sou divorciado. Tá, tem filhos? Uma filha, Tá, ela tem que idade hoje? 8 anos. Tá, ela mora com quem, Marcos? Com a mãe. Aqui em Curitiba mesmo? Sim. Tá, perfeito. Por ocasião da sua prisão, ela já residia com a mãe? Sim. Tá, ok. É a guarda compartilhada, ficava comigo e com a mãe, né? Uhum. Tá, mas a residência dela era com a mãe, é isso? Não, a residência era de ambos. Ah, tá, ela alternava com o senhor Sim. e com a... Tá, perfeito. Afora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Sim. Tá, por quais crimes? Tráfico de droga e por ameaça. Tá, isso foi aqui no Paraná? Sim. Tá, o senhor chegou a ser condenado por esses crimes? Pelos dois. Os dois, qual que foi a pena de cada um deles? O ameaça foi 2 meses e 15 dias de semiaberto. E o do tráfico de droga eu não me recordo direito. 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, não me recordo. Tá, essas penas já estão extintas? O senhor já cumpriu elas? Já. Tá, elas foram extintas quando? O senhor sabe dizer? Não sei dizer. Uhum. Tá, esses crimes ocorreram em que ano? O tráfico de droga foi em 2009, 2008, alguma coisa assim. E a ameaça foi em 2018, 2019. Tá. Eu verifiquei aqui, Marcos, o nome da sua mãe qual que é? Cecília Aurélio. E do seu pai? Joaquim Ramon. Tá, que o senhor teve uma ação penal em 93, 8ª Vara Criminal aqui de Curitiba por furto. Sim, você foi ela prescreveu, não, Tá. não foi condenado nem nada. Houve uma sentença de prescrição, é isso? Isso. Uhum. Deixa eu só verificar aqui. 27/4/93. É que por ser um registro um pouco antigo, realmente aqui eu não tenho informação do que aconteceu, né? Uhum. Aí tem aqui na 7ª Vara Criminal em 2010, crime de tráfico de drogas, que era o CRE que foi acerca da ação penal que o senhor já referiu aqui, né? Sim. E tem uma condenação de 3 anos e 9 meses? Isso. Uhum. Aí também o senhor mencionou aqui que teria
um processo penal na vara de violência doméstica, isso por ameaça? Verdade, E o isso. senhor disse também que foi condenado e isso foi em 2018? Sim, senhor. Tá, perfeito. O senhor chegou a residir em outro estado? O senhor residia em outro estado? Isso. Sim, em Tá. São Paulo. Em São Paulo, então em outro estado que não é o Paraná, o senhor teve envolvimento em episódios policiais? Não, senhor. Tá, Não. as ocorrências que o senhor teve aqui, natureza penal, criminal, então todos foram no Paraná? Sempre Paraná. Tá. Marcos, eu observo aqui também que o senhor tem 2 anotações na vara de infrações penais contra crimes contra crianças, adolescentes e idosos de Curitiba. Uma com data 2021, outra com data 2022. Né? A anotação aqui, quero crer, em razão da natureza do crime, tramita aqui em segredo de justiça. Eu vou verificar o que é. O senhor sabe dizer? Não sei também, estou sabendo agora, senhor. Uhum. 2022 eu estava preso. A autuação, no caso, né? 2021 e 2022. Né? Uhum. Eu não tenho informação da data do fato aqui, né? Sim. Mas sim que a autuação foi feita nesses anos. Eu verifico aqui até o final da nossa conversa, eu já aponto para o senhor o que se trata aqui. Obrigado. Bem, Marcos, em relação à acusação, o senhor tem conhecimento. Sim, Também já conversou com o seu advogado, Dr. Bonfim, né? sim. Então, a partir de agora, Marcos, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. E, de outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão. Perfeito? Perfeito. Tá, alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Tá, diante disso, o senhor tem interesse pelas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Eu vou responder as perguntas do senhor e do meu advogado e Dos jurados? dos jurados. Tá, perfeito. Então, Marcos, vamos lá, né? De maneira bem resumida, a primeira pergunta que se faz é a seguinte. Né, diz o Ministério Público que no dia 22 de junho de 2021, por volta das 9h13 da manhã, em frente à residência da vítima, localizada na rua Padre Paulo Canelis, número 349, bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, o senhor Marcos Antônio Ramon, juntamente com Wagner Cardeal Organauskas, teriam matado a vítima Ana Paula Campestrini Organauskas, né? E segundo diz o Ministério Público, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. De maneira mais detalhada, diz o Ministério Público que o senhor foi contratado pelo Wagner, tendo recebido o valor de R$38 mil para então efetuar esse homicídio. Sem muitos detalhes, de maneira bem resumida, é essa acusação, ou seja, um homicídio qualificado, né? Uhum. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? São falsos. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio? Fui eu que matei a Ana Granauskas. Fui eu que matei ela, mas não da forma que está sendo colocada aí. Tá, o que é que houve aqui? O que aconteceu? Fazendo um resumo para o senhor, na época, eu estava trabalhando no clube, eu era funcionário do clube, Morgenal, e... Como é que eu posso explicar isso para o senhor? E eu estava lá com uma dependência química, eu estava usando muita cocaína, eu era um dependente químico, precisava de dinheiro, e tudo que eu precisava ali era uma forma de conseguir dinheiro. Eu fazia bastante trabalho, fazia trabalho como representante comercial do clube, também como diretor, e o dinheiro que eu estava recebendo não era pouco, eu estava morando de favor na casa da minha prima. Eu tinha a pressão da minha ex-esposa também, da pensão da minha filha. E também precisava de dinheiro para droga, e que eu achei uma forma de conseguir dinheiro seria afastando o Wagner da função dele de presidente. Eu era o segundo dentro do clube. Eu era diretor administrativo, depois passei a ser diretor administrativo financeiro. E a minha como é que eu posso dizer, a minha projeção para presidente ia ser muito fácil, tirando o Wagner do caminho. Eu não conseguia tirar o Wagner do caminho. Tentei me aproximar dele com amizade, não consegui. Tentei me aproximar dele profissionalmente, também não consegui, porque o Wagner não dava espaço para fazer isso. E daí eu pensei de uma forma de tirar o Wagner do caminho, busquei formas que ele seria uma pessoa o que ele poderia ter de podre, o que ele poderia ter de errado. Tentei buscar de todas as formas isso e não consegui achar nada. E daí vi que ele tinha uma briga com a ex-esposa dele. E logicamente ele ia ser o culpado, ia ser o condenado, né? Daí foi que eu articulei para matar a Ana Paula.
Então, a motivação do senhor para matar aqui a vítima Ana Paula era, de forma indireta, atingir o Wagner, porque o senhor imaginava que, por ele ter desavença com a ex-esposa, ele seria responsabilizado? Isso. Tá. Mas o senhor imaginou isso... enfim, eu entendi a ideia, vamos dizer assim, o seu aspecto global, né? Sim. Mais amplo, né? Que garantia que o senhor tinha de que ele seria responsabilizado por isso, de que chegariam no nome dele? Porque ele tinha um conflito muito grande com ela. Eu tentei, de várias formas, tentar descobrir mais podres que pudesse ter do Wagner, e a única coisa que eu tinha diferente dele ali, que era mais sério, era a briga dele na vara de família, né? Com a ex-mulher dele, as discussões que tinham dentro do clube, os escândalos que a Ana Paula fazia lá na frente do clube. E sabia que então tinha um ranço, uma briga, uma coisa muito séria ali entre eles, né? E logicamente ele ia ser culpado, ele ia ser condenado. Tá, mas o senhor imaginava então que iam imputar ele a responsabilidade pela morte, ele seria preso? Sim. E o senhor então teria o caminho livre para assumir a presidência do clube? Isso. Tá. Eu fiz essa pergunta para o senhor no sentido de qual a garantia que o senhor tinha disso, porque era algo que não dependia do senhor, né? Sim. Veja, eu posso citar, assim, só por hipótese aqui, inúmeras variáveis que podiam colocar, enfim, que podiam frustrar aqui o seu objetivo. O primeiro deles, a gente tem que reconhecer isso, ineficiência do Estado. A polícia podia, pura e simplesmente, aqui não investigar de maneira adequada e não chegar a nome algum. Nós temos, inclusive, um número bem grande, elevado de homicídios. Aliás, a estatística de homicídios que são resolvidos pela polícia, enfim, pelo sistema de persecução penal é realmente ínfimo. Parece que não chega a 10%. Eu estava com a cabeça muito perturbada. Não, eu entendo. Eu só fiz essa ponderação com o senhor para articular a próxima pergunta, que é a seguinte. Se o senhor já havia resolvido matar uma pessoa, né, para ver o seu caminho livre para assumir a presidência do clube, não seria então talvez mais fácil matar o próprio Wagner? O Wagner não tinha convívio com ele dia a dia. A Ana Paula não conhecia ela, não tinha convívio com ela. E ele tinha convívio, e ele, além de tudo, ele financiava o clube. Querendo ou não, ele estava colocando dinheiro dentro do clube. E se ele fosse afastado da presidência, ele estava respondendo processo criminal ali pela morte da ex-esposa dele, ele ia estar conseguindo ainda... Esse era meu pensamento, né? Que ia conseguir ainda estar financiando, porque o clube estava quebrado, é época de pandemia, não tinha dinheiro de lugar nenhum. Tá, mas veja, com o Wagner morto não haveria dinheiro, mas com o Wagner preso continuaria colocando dinheiro? Sim, porque o Wagner estava fazendo empréstimo para o clube. Tá, mas por exemplo, o Wagner ele foi preso, me parece, 2 dias depois, né? Sim, junto comigo. Tá. Ele até hoje bota dinheiro no clube? Não, porque daí o clube cortou as relações, né? E por que ele deixaria ou melhor, manteria essas relações? Porque eu ia procurar manter a relação do clube junto com ele. E essa era a ideia. Meu pensamento estava completamente ilógico. Não tinha um raciocínio lógico mesmo. Eu estava à base de droga, estava usando cocaína direto. E o que eu queria era chegar a um objetivo. Eu não estava vendo as consequências do objetivo. Tanto que uma consequência que estou aqui agora. Né? Tá. O senhor, naquele momento, usava droga já há quanto tempo? Eu fui preso em 2010 por tráfico, né? Então já usava droga há muito tempo. Já usava tá, o senhor disse que usava cocaína? Sim. Qual que era a quantidade de cocaína que o senhor utilizava naquela época ali, ou seja, por ocasião da morte aqui da Ana Paula? Dependia quanto eu tinha de dinheiro, né? Mas tinha dia que eu usava 5 gramas de cocaína. Quanto? 5 gramas eu usava de cocaína. 5 gramas. Tá, 5 gramas em dinheiro significa o quê? Quanto é que custa? 1 grama é R$50, 5 vezes 5, R$250, R$200. Tá, então o senhor gastava entre R$200 e R$250 por dia? Não chegava a gastar 200. Tinha dia quando eu tinha dinheiro, eu gastava isso. Né? Quando não tinha, era R$50, R$100 que eu gastava. Tá. E o que na prática, para o senhor, ali no contexto, significava 5 gramas de cocaína? Qual que era o efeito disso? Impedia que o senhor trabalhasse? Impedia que o senhor... Não, pelo contrário, me dava euforia, me dava ânimo para trabalhar. Né? Dormia pouco e eu conseguia aí estar no dia a dia, né? E a necessidade da droga. Tá, entendi. O senhor conheceu o Wagner como? Conheci o Wagner no clube, através do Rafael Brito. Tá, o Rafael Brito, quem que era? O Rafael Brito foi meu aluno,
em 2004, que me convidou para ir para o clube. Eu me associei ao Morgenau nessa época e fui praticar judô. Ele era meu aluno, ele era menino na época, ele era adolescente. Eu era professor dele, eu gostava, já tinha praticado judô. Ele me convidou para fazer judô junto com ele. E depois me afastei, eu viajei para a Europa, fui morar em São Paulo, voltei. E quando encontrei o Rafael Brito, já tinha uma escolinha de judô que atendia as crianças da favela do Capanema. E mostrei para o Rafael um projetinho que eu tinha de escola, né? Ele me convidou para ir no clube. Isso foi no mês de abril, maio de 2020, mais ou menos. Né? E daí, como eu já era sócio do clube, eu só reativei minha carteirinha que tinha de sócio, que estava inativa. E daí foi aí, depois disso aí, estava nos treinos de judô, a filha do Wagner também fazia judô. E daí acabei conhecendo o Wagner através do Rafael, que me apresentou. Ó, esse é o novo presidente do clube e tal. E nesse momento me aproximei do Wagner para apresentar os projetos, os trabalhos que eu faço. De representante, de representação comercial, de professor, Tá. E essa relação que o senhor mantinha com o Wagner durou por quanto tempo ali até a morte? Desculpa, eu não entendi a pergunta. É que o senhor foi apresentado, né, para prestar serviços, é isso? Isso. Né, e o Wagner era o presidente do clube. Sim. Tá, então a pergunta foi, até a morte da Ana Paula, né, por quanto tempo que durou essa relação que o senhor manteve com ele, profissional? Por um ano. Por um ano? Um ano, sim. Eu entrei no mês de julho, foi até junho do ano do 2021. Tá, o senhor disse que tomou conhecimento ali que ele tinha uma desavença com a ex-mulher, o senhor já mencionou até que ela ia até o clube, que fazia escândalo, ok. Sim. Né? Mas em conversa com ele, o senhor tomou conhecimento de alguma coisa? Ou seja, não, ele é muito discreto nesse sentido. Ele contava para o senhor o que acontecia, o problema que tinha, o que... Não, ele é discreto. Tá. O senhor foi interrogado uma vez na delegacia. Sim. O que o senhor contou para o delegado? Não falei nada para o delegado. Ficou em silêncio? Sim. Não falou a respeito dos fatos? Não. Tá. Depois o senhor teve uma oportunidade de ser interrogado em juízo também? Fiquei em silêncio. Em silêncio também, não falou nada. Tá. Por qual razão que, num primeiro momento, quando na fase de investigação policial o senhor ficou em silêncio, outras palavras, não assumiu aqui a prática delitiva, depois, num segundo momento, passado meses, né, numa audiência, também o senhor teve a oportunidade, não relatou isso para a magistrada que presidiu lá a audiência, minha colega, a doutora Michele, e por qual razão que hoje o senhor, me parece que alterou o seu posicionamento e resolveu, então, contar, nas suas palavras, né, o que teria acontecido? Muitíssimo. Eu hoje lá no CMP faço tratamento psicológico e psiquiátrico. Tá? Até então eu não estava fazendo nenhum tratamento nenhum. E hoje eu consigo ver com mais clareza o meu ato, o que eu acabei fazendo. Né? E hoje tenho um pouco mais de consciência do que o quanto eu errei. Né? Na época eu queria ficar em silêncio porque eu achava que ia ser inocentado. Né? E hoje eu tenho consciência de quanto eu errei e a forma de reparar junto à sociedade do meu erro. Né? Não adianta. Fui eu que fiz e estou abrindo meu coração aqui de uma forma me expondo, né? Porque eu sei que eu errei, estava doente, estava numa situação difícil financeiramente e tentava de uma forma doente de fazer uma coisa que eu cheguei a fazer. Tá. Wagner, do momento em que você pensou em em matar aqui a vítima até consumar aqui o homicídio, demorou quanto tempo? O planejamento foi uns 3, 4 meses, mais ou menos, que eu não conseguia contato, não conseguia endereço dela, da Ana Paula, eu não sabia onde ela morava, eu não conseguia nenhuma informação, o Wagner não passava. Eu até tentei, junto à Vara de Família, me passando por um repórter, tentar ver se conseguia alguma informação, para saber se conseguia alguma informação dela, ou do endereço dela, alguma coisa dela, para poder seguir e cometer o ato. Então, houve um planejamento aí de 3, 4 meses? Mais ou menos. Tá, esse fato aconteceu ali então em junho, dia 22 de junho de 2021, foi lá por volta de fevereiro, então? Provavelmente. Aí o senhor disse que tentou conseguir os dados dela, inclusive na Vara de Família, porque o senhor sabia que tinha um processo... Que tramitava entre eles, né? Tá, e o senhor tentou contato com quem, se passando por repórter? Eu liguei para a Vara, tentei falar com a juíza. Que juíza que era? Eu não lembro o nome dela. Mas era a juíza responsável por tocar o processo de divórcio? Isso. Daí eu falei que queria saber informações e
que passei um e-mail, acabei passando um e-mail para ela, né? Pedi que passasse um e-mail, eu passei um e-mail para ela, no meu e-mail particular, passei como repórter, pedindo informações de abuso, de autoridade, para ver se conseguia alguma informação, passasse alguma coisa assim para mim. Tá, mas abuso de autoridade, o que isso tinha relação com... Aí que informações de Ana Paula, que pudesse passar ali o nome dela, o RG, o CPF, alguma coisa que pudesse buscar na internet para buscar os dados dela. Tá, mas o senhor queria fazer uma entrevista com uma juiz de direito que era responsável por um processo de divórcio e pretendia que ela, nessa entrevista, passasse dados das pessoas envolvidas num processo que, inclusive, tramita por determinação legal em segredo de justiça. Mas eu não sabia que era em segredo de justiça. Era essa a intenção do senhor, que a juíza entregasse esses dados para o senhor, dados pessoais de uma... E o senhor acreditava realmente que isso ia acontecer? Sim. Tanto que passei um e-mail para a vara, né? Pedindo informações. Tá, e ela respondeu o quê? Parecia a qualificação das pessoas, né? E ela respondeu o quê? Não foi respondido. Ah, não foi respondido? Não. E também não passou os dados que o senhor pretendia? Não. Tá certo. Isso aconteceu quando? Esse contato com a vara de família? Não me recordo direito, mas parece que foi no mês de fevereiro ou março, não me recordo direito. Uhum. Tá ok. Aí o senhor não conseguiu. E como é que o senhor obteve informações a respeito da Ana Paula? Deixa eu me recordar aqui. Eu não me recordo como eu consegui essas informações, muitíssimo. Tá, mas o senhor obteve informações a respeito dela? O nome dela, consegui, o nome dela, uhum. Os dados dela eu consegui, até através do clube tinha algumas coisas lá, que ela não era sócia, mas ela foi esposa de sócio, né? Então tinha alguns dados dela lá. Tá, e quais informações mais que o senhor conseguiu da vítima? Consegui o endereço antigo dela, um carro que eu achava que era dela, e não era, e o nome completo dela, os dados pessoais, RG, CPF, essas coisas. Tá, e isso foi suficiente para que o senhor encontrasse não. ela? Tá, e como é que o senhor fez para encontrar daí ela, para chegar até ela? Coincidiu dela que fazer a carteirinha, tinha uma funcionária dentro do clube, Geni, que era responsável pelo financeiro. A Geni colocou a Ana Paula uma semana antes para dentro do clube para assistir o filho deles, né, a jogar futebol. E nisso a Geni bateu de frente com o Wagner pedindo que ela fizesse a carteirinha. E o Wagner autorizou. E eu aproveitei essa oportunidade de fazer a carteirinha e segui-la. Tá, então, em verdade, a pesquisa que o senhor fez em relação a endereço, a carro, a nome completo, né, com quem que ela, da rotina dela, na prática não foi determinante. Não surgiu efeito nenhum. Uhum. O senhor conseguiu encontrar por conta dessa história da carteirinha? Sim, que foi quando eu segui ela. E como é que o senhor sabia o dia em que ela ia fazer essa carteirinha ou que estaria lá no clube? Porque eu pedi para a Geni me informasse. Pedi para a funcionária me informar. A Geni quem que era? É responsável pelo financeiro, que era amigo da Ana Paula. Tá, e ela passou essa informação para o senhor, dizendo, a Ana Paula vai vir aqui no dia tal, horário tal, para fazer carteirinha ou para... Passou. E quando o senhor perguntou para a Geni, justificou o quê? Nada, não justifiquei. Só queria saber por que ali. Na verdade, eu falei que ia ter a reunião. Eu teria uma reunião realmente marcada com o contador, com o Castro. E daí eu precisava saber quando é que ela ia lá para não coincidir da data da reunião com o dia que ela fosse, que acabou coincidindo. E eu consegui transferir a reunião com o Castro para tarde. Tá certo. Então, no dia lá que o senhor tomou conhecimento que ela ia fazer a carteirinha, aconteceu o quê? Ela foi até o clube, o senhor estava lá já? Ela foi até o clube. Eu sabia mais ou menos o horário que ela iria estar lá. Eu fui de moto. Eu fiquei esperando ela sair para fora. Eu fiquei na porta ali perto do clube, rodeando ali. Ela estava sozinha nesse dia? Estava. Tá, que carro que ela ocupava? Não me lembro o carro. Isso aqui é um carro. Mas ela estava de carro? Ela estava de carro. Tá, o senhor aguardou ela sair do clube, ela saiu e aí? Daí eu segui ela. Seguiu por quanto? Qual foi o trajeto que o senhor fez? Se não me engano, ali a gente subiu a Souza Naves, foi até lá em cima na Senhora da Luz. Daí ela pegou ali, foi sentido Bacaxiri, até pegando a rápida que vai do Santa Cândida. Só para citar, o Clube Morganal é ali perto do... No Cristo Rei.
no Cristo Rei, ali próximo do Alto da 15, onde tem o Shopping, tinha o Polo Shop, ali é isso? Só que Próximo. um pouco mais... Tem um pouco tem o na trilho do Suzanato, trem ali, esquina é com a isso? Padre Germano Maia, ali, próximo da Padre Germano A Maia. Germano Maier, né? Isso. Tá certo. Aí o senhor saiu seguindo ela do clube, que fica nessa região que o senhor já relatou aqui, foi até o... Foi de Santa Cândida, ali Santa- do... Não, ela pegou dali, ela foi até a Nossa Senhora da Luz, Uhum. que é no Alto da 15 lá, ela pegou sentido Bacaxiri, no Bacaxiri ela pegou a Rápida ela pegou, foi sentido Santa Cândida, ali no terminal do Boa Vista, passando, terminal do Boa Vista não, o Rua de Cidadania do Boa Vista, passando as 2 quadras ali, ela pegou a esquerda, e ali que eu segui ela, também estava seguindo ela, né? Uhum. Depois ela entrou, não sei o nome daquela rua ali, Fernando de Noronha, se não me engano. Tá. Foi até o final da rua, Fernando de Noronha, ela tem o posto de gasolina do lado esquerdo, pegou a direita. Na hora que ela pegou a direita, ali já é tudo mato. Né? E ali eu segui ela. E ela pegou, parou na frente do condomínio e parou com o carro entrando no condomínio. Foi esse momento que eu tive a oportunidade de atirar nela. Tá, e esse condomínio o que que era? Residencial. Mas era a casa dela? Não sei, acredito que sim, porque Aham. ela parou na frente do portão. Tá, o fato do senhor ter abordado ela então em frente de casa, quando entrava nesse condomínio, foi, vamos dizer assim, por acaso. Foi a oportunidade que eu tive. Aham. Assim como ocorreu ali, poderia ter ocorrido 2 ou 3 quadras, 1 quilômetro antes ou depois, se o Sim. caso fosse, é isso? Sim, que não tivesse movimento, né? Uhum. Tá, e aí o senhor abordou ela, estava de motocicleta, de moto. Uma moto. Uhum. O senhor usou que arma para atirar nela? Uma pistola ponto .40, semiautomática. Tá. E de quem que era essa pistola? Eu tinha comprado ela. Comprou de quem? Comprei na favela, ali perto de onde fazia o trabalho com as crianças no Capanema. Tá, e quanto é que o senhor pagou nessa arma? Não me recordo quando eu paguei nela. Mas não foi. A pessoa que pegava droga também ali, não foi uma coisa muito cara. Tá, entendi. E que fim que deu essa arma? Eu joguei ela fora. Logo depois do crime, joguei ela fora. Tá, mas em que local? Joguei ali perto do Capanema, no Rio, ali mesmo. Tá. E ao todo foram quantos disparos que o senhor efetuou? Que eu soube depois pela televisão que foram 14 disparos, né? E os 14 acertaram? Pela televisão falou que foram acertados 9 só. Uhum. E que fora os 9, então tinha mais 5 que em tese foram disparados ali, mas que não acertaram a vítima, é isso? Isso. Tá ótimo. Essa motocicleta que o senhor utilizou, que moto que era? Uma piseira. Uhum. O que é uma moto piseira? Piseira é uma moto que não tem documento, ou está com o documento errado. Uhum. E essa moto ela tinha nota fiscal, mas nunca tinha sido emplacada. Né? Na época eu comprei ela tentando ganhar dinheiro em cima dela, Uhum. porque era fácil de regulamentar ela, regularizar ela, porque ela ter nota fiscal. Né? E eu acabei usando essa moto aí para fazer o ato, porque para mim era como se fosse uma CG, uma moto comum, uma moto da Honda ou da Yamaha, que fosse uma moto que os motoboys usassem. Tá, mas e de quem que o senhor comprou essa moto? Comprei na internet, por um grupo de piseira. Tá, em grupos que comumente se vendem coisas de origem Duvidosa. duvidosa. Sim. Né? Inclusive ilícita. Sim. Tá. Quando que o senhor comprou? Quanto tempo antes? 2, 3 meses antes. Uhum. E essa moto ficava onde? Eu guardava ela no galpão do clube, era um galpão que estava desativado. Tá. O senhor tinha autorização para guardar no clube? Sim, eu era diretor do clube, né? E a Uhum. intenção era deixar a moto ali mesmo quando eu soubesse que a Ana Paula fosse lá, para poder segui-la com essa moto. Tá, mas o senhor comprou, planejou, a morte da Ana Paula comprou uma motocicleta que o senhor deixou dentro do clube, que o senhor era diretor e ela inclusive frequentava, é isso? Não, ela não frequentava o clube. Uhum. Ela não era sócia do clube. Tá, mas que seja, que outras pessoas ali teriam acesso? Não, porque conseguiriam o ver? barracão estava desativado. Onde ficava a moto que ficou guardada, era o barracão desativado. Tá. Estava fechado com cadeado. Ainda quanto à moto, o senhor disse que tinha nota fiscal, né? Sim. Mas ela tinha registro? Não estava registrado no Detran ainda. Não tinha? Não. A pessoa comprou a moto, ficou a nota fiscal e não fez registro no Tá. Detran. Alguém questionou o senhor a respeito dessa moto no clube? Sim. Quem é que questionou o senhor? O João Paulo, o João Tutu. Tá. E por que ele questionou o senhor? Porque eu ofereci a moto para ele também, até mandei uma foto para ele da moto. Aham. Né? Depois de tirar a foto do chassi, perguntando se é aquela moto ali. Eu falei assim, que sim. Ele falou assim, mas quem que é essa moto que tá aqui? Eu falei, é a minha. Né? Eu falei, é minha essa moto aí. Tá, mas essa motocicleta aqui, ela não levantou suspeita por outro motivo?
do clube? Ninguém falou nada para mim. Ninguém questionou o Não, senhor? só o João. Só o João que questionou, perguntando se era a moto. De quem que era aquela moto. Falei que era minha. Tá. Que é a mensagem que consta aqui no seu celular que foi apreendido. Provavelmente. Uhum. Tá, perfeito. Aí o senhor foi até, seguiu então Ana Paula, efetuou os disparos, em seguida fugiu, dispensou a arma no rio, como o senhor disse. A motocicleta aconteceu o quê? A motocicleta eu larguei ela na rua, Uhum. em frente à casa da minha prima. E vi que ia dar problema ali, porque já começaram a notificar, principalmente a moto. A sua prima, quem que é? Sônia. Tá. E como eu residia na casa dela, tinha um rapaz que morava em frente, que mexia com... Mexe, não sei se mora ainda. Com móveis, reforma de estofados, essas coisas assim, né? E eu dava aula pro filho dele de judô. E eu pedi para ele esconder a moto para mim, que eu disse que era uma moto que tinha sofrido um acidente, tinha cometido um acidente, e eu pedi para ele enterrar essa moto, cortar essa moto e enterrar a moto para mim. E ele fez o que com a moto? Ele fez isso, Enterrou? sim, Tá, em que local? de São José dos Pinhais. Uhum. O local em que foi encontrada essa moto depois é o mesmo local em que ele enterrou, é isso? Eu não sei, porque O não senhor foi... não sabe dizer não daí? sei. O local não foi o senhor que determinou? Não. E aí foi essa pessoa então que indicou o local para a polícia e que ela foi encontrada, é isso? A motocicleta enterrada. Correto. Tá. O senhor pagou alguma coisa para essa pessoa sumir com a bicicleta? Não. Uhum. Dinheiro não. Tá, ela fez isso, vamos dizer assim, por amizade, por camaradagem? Qual foi a razão pela qual... Eu estava ajudando o filho dele, né? Uhum. E pedi um favor a ele. E ele não questionou nada, foi simplesmente foi lá e fez. Tá. Com que roupa que o senhor estava quando praticou o crime? Ele estava com uma jaqueta verde Uhum. e uma calça jeans. Tá. Essas perguntas que eu fiz para o senhor em relação ao local em que a moto estava, como foi adquirida, o local em que depois ela foi encontrada, as roupas que o senhor utilizava, né? Foram todas perguntas feitas porque tem algumas imagens aqui que foram submetidas à análise do Instituto Criminalístico. Ok. Né? O senhor teve acesso a esse laudo pericial? Meu advogado mostrou para mim. Tá. Então, aquelas conclusões do perito dizendo que, primeiro, que a motocicleta que aparece nas imagens, né, da execução ali da vítima e as fotografias que foram tiradas também no galpão, enfim, o local, o galpão, e depois também tem até uma perícia em relação ao formato do pneu da bicicleta no estacionamento. Sim. Né? Então, quer dizer, todas aquelas conclusões do perito em relação ao modelo da bicicleta, né, ao local em que ela estava, a marca de pneu, enfim, as roupas que o senhor utilizava, uma jaqueta que o senhor tinha utilizado, depois teria tirado também, isso confere tudo, realmente não tem as conclusões a que chegou a perícia, então são... Perfeitas. É isso mesmo, não tem Sim. ressalva alguma. Não. Tá. O senhor recebia a remuneração por parte do clube? Sim. Tá. Qual que era o valor? 1.500 fixo mais comissão. Tá. E essas comissões giravam em torno de quanto, em média? Depende de cada... Porque eram vários trabalhos que eu fazia em frente ao clube. Uhum. Tinha o trabalho como diretor, que não era remunerado, e tinha outro trabalho de alavancagem do clube, de venda de títulos e captação de patrocínios. E quem é que pagava para o senhor? Ou seja, de onde que vinha esse dinheiro? Dos patrocínios. Uhum. Não, certo, mas quem é que fazia a transferência para o senhor, para sua conta, o pagamento em dinheiro? Financeiro. O financeiro do Financeiro que clube. fazia Tá, com transferência. recursos do próprio clube? Sim. Uhum. O senhor sempre recebia da conta do clube? Sim. Ou não? Em algum Sim. momento o senhor recebeu dinheiro de terceiros, que não fosse da conta da pessoa? Recebi dinheiro. Recebeu de quem? Do patrocinador. Ah, tá, mas de pessoas com as quais o senhor fechou negócio, é isso? Isso. Uhum. Tá, e especificamente do Wagner, o senhor recebeu dinheiro? Não. Tá, o senhor negociava direto com ele? Não. Também não, não? eu negociava assim com a diretoria. Uhum. Tinha reunião com a diretoria, apresentava os projetos que estavam ali, os projetos que tinha contrato, tinha efetivado ali, e daí eu recebia comissão. Tá. Passava para eles qual que era o valor do que tinha sido acordado, Uhum. porque cada caso era um valor diferenciado.
O senhor recebia em conta própria? De conta da minha prima, Tá, que é a Sônia. Sônia. Tá, por que o senhor fazia isso? Eu tive um problema quando eu fui preso. Uhum. Fui preso pela Polícia Federal, recebi uma multa diária lá de quase 100 mil reais e eu não tinha condições de pagar, meu nome, não consigo abrir conta bancária nem nada. Daí eu não tenho conta, por isso. Tá, entendi. E a Sônia emprestou a conta para o senhor, então, sabendo também que o senhor a utilizava para receber valores que em tese eram ocultados dessa condenação do senhor? A Sônia pedia para abrir uma conta, coitada. A Sônia, ela simplesmente fez por ser minha prima, por ser mais velha, falei, Sônia, precisa abrir uma conta. Tá, mas ela tinha ciência de que o senhor fazia isso para fugir do pagamento da... Não. Mas o que o senhor falou para ela? Que eu precisava abrir uma conta e foi falar para ela que era a casa da briga judicial da minha filha, né? Uhum. Que não podia ter nada no meu nome e senão minha Tá, essa história toda aqui envolvendo a morte da Ana Paula, o que a Sônia tem a ver com isso? Nada. Uhum. Nada. O Ministério Público fala que o senhor recebeu o valor de 38 mil reais para praticar esse crime e que teria sido a mando aqui do Wagner, né? O senhor já disse que não, que fez tudo sozinho, né? Que planejou e efetuou tudo sozinho. O senhor chegou a receber algum valor, alguma transferência nesses valores, 38 mil reais? Sim, eu recebi do clube. Tá, e por qual razão que o senhor recebeu esse valor? Porque eu fechei um contrato junto à Multivix, Uhum. que é transformando o clube em um polo educacional. Tá. Né? Então, E o que era esses 38 mil reais? é a comissão do meu trabalho. Por o senhor ter intermediado, então, a contratação, Sim, é isso? contrato, foi só após a assinatura do contrato que eu recebi esse dinheiro. Tá, e com quem que o senhor acertou esse valor? Com a diretoria. A diretoria, quem que era? O Wagner, o Chico, o Sen, tinha mais uma mulher que não me recordo o nome agora. Tá, e como é que chegou nesse valor de 38 mil? Era uma porcentagem? Era um valor... Uma porcentagem. Tinha uma projeção de chegar aí a 1.000 alunos em um ano, baseado no que a faculdade conseguiu lá em Cuiabá. Uhum. Né? Então nós tínhamos uma projeção muito grande para Curitiba aqui, até 300 quilômetros de volta do clube. Nenhuma outra unidade podia ser montada, né? Então nós tínhamos uma projeção de 1.000 alunos em um ano aí, isso daria uma receita de aproximadamente 60 mil reais por mês para o clube. Tá, mas e como é que chegou no 38 mil? Não, uma porcentagem foi colocada. Não, eu entendo, mas veja, o senhor disse 1.000 alunos, né? Sim. Aí tinha ali tantos mil, né? E tinha uma porcentagem. Qual que era a porcentagem? Não existia uma porcentagem fixa. Uhum. Não existia, foi colocado o valor, determinado valor. 38 mil? Sim. Tá, e esses 38 mil foram estipulados de que maneira? O senhor que disse, eu quero 38 mil ou... Eu pedi 50 mil. Uhum. Né? Daí na negociação chegou a baixar, ficou em 38. Tá, e tinha um motivo especial para que chegasse a 38? Não, Não, era remuneração. é remuneração. Uhum. Não ficou vinculada a nenhum outro fator? Não, ficou vinculado que era uma moto que eu queria comprar, e não podia ser menos que isso. Tá, uma moto que o senhor queria comprar. E que moto que era essa? Uma Daytona. Essa moto foi comprada? Sim. Uhum. Tá, e cadê essa moto? Essa moto foi vendida Foi vendida? para pagar o advogado. Mas estava em nome do senhor? Tá o nome da minha prima. Também em nome da Sônia? Sim. E o senhor chegou a usar essa moto? Sim, muitas Era vezes. 0 quilômetro? Era zero isso? Não, não é usada. Era usada? Isso, Tá, e ela foi 2014, comprada eu também em site de piseira? acho. Não, foi comprada numa loja, com nota fiscal, tudo certinho. Tá, de maneira regular, lícita, isso? De forma correta. Tá, então, essa transferência que tem aqui, documentos nesse sentido, que inclusive aqui foram reconhecidas pelo próprio Wagner, ou seja, 38 mil reais que saiu da conta do escritório dele de advocacia para o clube, em sequência foram transferidos para o senhor, dizem respeito a essa transação envolvendo a Multivix. Correto. Tá? O Clube Morganal, ele tinha câmera de segurança? Tinha várias câmeras de segurança, mas todas elas estavam desativadas. Uhum. Nós Estavam tivemos desativadas por quê? câmeras velhas, câmeras antigas. Tinha duas só que funcionavam na frente, na Souza Naves, só, Uhum. na portaria de entrada ali. Só essas duas funcionavam, as outras não funcionavam em lugar nenhum. Uhum. E elas foram desativadas quando? Pelo menos as duas que funcionavam. Foi assim.
tem um sócio que é responsável por mexer com essa parte de imagens aí, e ele falou que poderia fazer uma revisão nas câmeras, né? Porque nós fazíamos muito, como é que eu posso dizer, nós fazíamos muita permuta, né? Como o clube não tinha dinheiro para pagar os efetivos do concerto, das coisas, então eu pegava uma permuta com a empresa, dava o título para a empresa, ou para dar, ou se era sócio, descontar algumas 2, 3 mensalidades ali, e eles prestavam serviços para nós. E tinha um sócio que falou que as câmeras podiam ser arrumadas, né? Podiam ser instaladas. E daí tem a empresa de segurança, o Rocha, foi falado que seria necessário tirar as câmeras para poder desmontar, fazer limpeza, manutenção das câmeras para ser colocado de novo. Isso foi uma coincidência, essas câmeras aí. Eu não aproveitei nada dessas câmeras. Tá. Mas elas foram, de maneira objetiva, né? Elas foram desativadas quanto tempo antes da morte aqui da Ana Paula? Uma semana antes, acredito. Tá, e isso então foi também de forma, vamos dizer assim, coincidência, por acaso. Sim, porque não sabia quando que a Ana Paula ia estar naquela época lá. Não sabia quando que a Ana Paula estaria uma semana depois lá no clube. Tá, mas o senhor já não tinha angariado informação de que ela iria por aqueles dias ali fazer a carteirinha? Não. Tá, uma coisa não tem relação com a outra, então? Não tem. Também não foi por obra do senhor daí? A desativação das câmeras? Não. Tá, quem é que ordenou que assim se fizesse? O senhor sabe dizer? Não, fui eu sim que falei que para tirar as câmeras, sim, para fazer a manutenção. Ah, tá. Foi o senhor que mandou, sim, então que saísse? Tira, limpa elas, arruma as câmeras que precisavam colocar, trocar as câmeras que precisavam colocar, e para o clube, porque principalmente o clube estava sem inseguro na época. E nós precisávamos fazer a proteção do clube de uma forma ou outra, né? O senhor foi preso quanto tempo depois do fato aqui da morte? 2 dias depois. Tá, 2 dias depois, né? Na dia ocasião, 24. Pois não. No dia 24. Tá, no dia 24. Foi no dia 22, no dia 24 o senhor foi preso, isso? Correto. Nessa ocasião, o seu celular foi apreendido? Sim. Tá, eram quantos celulares? 2 celulares. Tá, que celulares que eram? O senhor sabe descrever? Um Samsung. E o outro, não me recordo que outro que eu tinha pego do clube. O clube tinha me dado. Tá. Nesses celulares tinha informações aqui relevantes em relação à morte da vítima? Não informações assim necessárias. Da vítima, não. Tá, mas de alguma maneira o senhor tinha utilizado esse celular para fazer alguma pesquisa, ou então de alguma outra maneira se municiar ali para que a morte fosse concretizada? Não. Também não? Não que eu me recorde. Tá. O número desses telefones, o senhor se recorda? Eu recordo o que eu usava principal, 9934-1670. Tá, esse era o celular principal do senhor, isso? É isso, meu celular. Tá, qual que era? 9934-1670. Tá. 4198987, perdão, 4198987135. Quem que é? Não me recordo outro número, que é outro número. Não, mas esse número que eu disse para o senhor aqui, o final 7135. Não me recordo. Não sabe dizer quem que é? Não. Tá, essa pergunta é feita aqui, Marcos, porque no laudo de extração de informações aqui de um dos seus celulares, tem uma conversa por WhatsApp com esse número, né, em que tem aqui, enfim, o nome completo da vítima, aí tinha também o número de celular, profissão, redes sociais, tinha também informação a respeito da Luana Mello aqui, que era o que na época era namorada, companheira da vítima, né, veículos, endereços, as que moram juntas, e tem um endereço aqui, Rua Jales Ribeiro de Melo, Barreirinha. Sim. Tá, o que era isso? Esse é um grupo que eu tinha comigo mesmo, de um outro telefone descartável que eu tinha, e eu passava minhas informações para lá, trocava informações para ali, comigo mesmo, para poder ter gravado as informações, para poder... que é o que eu estava buscando, né? As informações que eu buscava da Ana Paula. Tá, e essas informações aqui o senhor levantou como? É o que eu falei, né? Através do clube. Ah, tá. Essas informações aqui mas mesmo de rede social, de carro, tem inclusive o Renavan dos carros. Pelo nome, né? Pelo nome busquei da Ana Paula. Tá. Busquei os dados das redes sociais.
Tá, mas E ali consegui vincular quem que era a pessoa com que ela tinha vínculo naquela época. E assim foi. Todas as informações que conseguia colocando ali. Tá. Quem que é o Felipe Rodrigues Wada? O Ada é um rapaz que trabalhava como estagiário no clube. Não sei se trabalha ainda. Tá. Que tipo de relação que o senhor mantinha com ele? Profissional. Ele é... Na verdade, o Felipe é assim. O Felipe fazia judô também, como eu fazia. E o Felipe é filho de um diretor de TI. O diretor de TI do clube é o pai dele. E o pai dele colocou ele como estagiário lá, né, para trabalhar cuidando da parte da informática do clube, do que tinha necessidade de ser feito, porque o rapaz que cuidava tinha saído. Wesley tinha saído. Né, então o Felipe, ele trabalhava lá no clube e eu tinha um relacionamento assim com ele profissional. Tá. Qual que é a participação aqui do Felipe em relação à morte da Nenhuma. Tá. Ele tomou conhecimento aqui de que o senhor planejou, enfim, efetuou a morte dela? Não. Ele recebeu ordem para que depois apagasse algum dado no celular do senhor ou então do Wagner? Sim, no meu celular eu pedi para ele apagar porque eu tinha pornografia. Como eu tenho uma criança, tinha uma filha de 5 anos na época, né, e minha filha toda hora estava usando o celular, eu pedi que ele apagasse alguns dados para mim ali, apagasse as informações que tinha de pornografia, tanto que ele não entrava no aplicativo. Ele entrava na raiz dele e apagava o que tinha de informação lá, tanto que ele apagou outras mensagens minhas também que eu tinha lá. Tá, mas isso aconteceu quando? Ou seja, esse pedido do senhor para apagar informações do seu celular? Não me recordo quando foi. Tá, mas foi antes ou depois da morte? Não me recordo. Tem uma conversa aqui que o senhor teria travado com ele no dia 23, né? A morte foi no dia 21. Dia 23, à noite, né? Pelo que consta aqui. O senhor se recorda disso? Desculpa, eu não entendi a pergunta, mas né? No laudo aqui tem uma conversa que o senhor teria travado com o Felipe, né? Com o celular dele, do seu celular que foi apreendido com o celular que foi identificado aqui como sendo do Felipe, pelo menos constava na sua agenda, né? Felipe Wada. Dia 23/6/2021, né? Então o fato aconteceu no dia 22, no dia seguinte. No dia seguinte à noite. O senhor disse que foi preso 2 dias depois, então no dia seguinte é o crime e um dia antes do senhor ser preso. Sim. Eu conversava sempre com o Felipe, né? Tá, mas o senhor consegue se recordar se o pedido para apagar os dados foi feito antes ou depois da morte? Não me recordo, Matias. Não se recorda? Não. Bem, Marcos, eu não tenho, por enquanto, mais perguntas, né? Como já houve orientação aqui que o senhor não respondesse as perguntas do Ministério Público da Assistência, o senhor acatou essa orientação dos seus advogados, então eu passo a palavra direta aí para os defensores. Aí, ficando a critério das defesas, definir quem é que inicia as perguntas. Senhor Ramon, o senhor reafirma aqui que Wagner não sabia dos seus atos? Reafirmo. Assim, para ficar bem claro, o que o senhor ganharia, qual seria a vantagem se o senhor fosse... Assim, se o Wagner fosse culpado pela morte da Dona Paula, digamos, o Wagner fosse preso, enfim, o senhor não. O que o senhor ganharia?
A presidência do Clube Morgenal. A presidência do Clube Morgenal. O senhor assume aqui, perante o Ministério Público, perante os jurados, perante o juiz. Os jurados representam a sociedade de Curitiba. O senhor reafirma aqui solenemente que o senhor matou a Ana Paula Campestrini. Sim. E esse seu crime foi por ambição pessoal e por vontade própria? Sim. Eu não tenho mais perguntas. Peraí, só deixa eu ver se eu entendi, então. O senhor matou uma mãe de 3 filhos, acabou com a vida de um pai por causa da presidência de um clube. Sim. O que o senhor ganha com a presidência de um clube? Eu tive acesso ao... O clube tem dinheiro. Dinheiro? Tem muito dinheiro que tem guardado. Sem mais perguntas. Muito obrigada. Tudo bom, Marcos? Tudo. Na Vamos medida lá, do você possível. já esclareceu, já confessou. Só que tem uma série de situações que eu acho que é importante que a gente esclareça, principalmente para os jurados, que é quem vai te julgar no final da situação, todos os fatos. Tá? Como que você estava naquela época? Bem perturbado mesmo. E por quê? Por causa do uso da droga, né? Você tinha casa própria? Não, eu morava de favor na casa da minha prima. Você sua filha pequena morava com você? Não, morava comigo, ficava alguns dias comigo, ficava junto com a mãe, né? E eu tinha que pagar escola, plano de saúde, e tudo isso tinha pressão em cima de mim financeira. Tudo isso me vinha na minha cabeça e veio a ambição por causa disso. Antes de entrar no clube para trabalhar, tá? Para ser contratado efetivamente no clube, você estava trabalhando em alguma coisa? Trabalhava com 2 empresas, uma representante comercial de uma empresa, um frigorífico espanhol, com carne de coelho, e também como corretor de imóveis. E como que estava esse serviço? De uma Os forma? 2 estavam parados por causa da pandemia. Como que você foi parar no clube? O convite do Brito, do Rafael Brito, para ir lá treinar judô. Daí foi através dele que eu fui parar no clube. E daí você esclareceu que foi ele que fez essa aproximação daí com o VAR. Sim. Você já tinha experiência nesse ramo de representação comercial, dessas funções que você foi contratado? Sim. Todo o trabalho pelo qual você foi contratado foi efetivamente realizado? Nem todos. Teve um que eu não consegui fazer, que seria a parte dos treinamentos específicos da secretaria, que eu não consegui realizar. Mas junto aos funcionários, sim. Você efetivamente fechou parcerias para o clube? Conseguiu dinheiro para o clube? Sim. E daí como que você chegou no cargo de diretoria? Como que você virou diretor administrativo do Clube Morgenal? Foi o convite da diretoria, da própria diretoria. No final do ano, uma prestação de conta que eu tive com os diretores, estava o Brito, estava o Chico, estava o outro antigo diretor financeiro, não me recordo o nome, o diretor de patrimônio, estavam essas pessoas, diretor de TI, estava reunido com eles, estava prestando conta do serviço que eu fiz, do que eu tinha arrecadado, dinheiro para as projeções para 2021. Isso foi no final do ano. Eles me convidaram, se eu não tinha interesse em ser diretor do clube também. Daí eu falei assim, que sim, lógico, né? Teria interesse de ser diretor do clube. E eles me convidaram. Entre eles fizeram a reunião ali, fizeram a votação de diretoria e concordaram que eu fosse novo diretor. E passaram isso para o presidente posteriormente. Até esse momento, você já cometia alguma irregularidade? Algumas sim. Quais? Eu fazia desvio, né? Depende de venda de título, eu recebia, não apresentava esse dinheiro em caixa. Algum funcionário, alguém começou a desconfiar dessa situação? Sim, teve alguns funcionários que começaram a desconfiar de mim, né?
Você tentou tomar alguma atitude disso? Eu tentei tirar essas pessoas do meu caminho. Foi levantado no decorrer do processo que alguns funcionários, inclusive, estavam montando um dossiê contra você. Você tinha conhecimento disso? Tinha conhecimento que eles estavam montando alguma coisa contra mim, eles estavam fazendo alguma coisa contra mim, mas não sabia que era um dossiê. Eu sabia que eles estavam planejando alguma coisa para tentar me tirar do clube. Você teve alguma participação na retirada da pessoa do Carlos Levi, que era diretor financeiro? Tive. O Carlos Levi era uma das pessoas que estava envolvida aí com a turma que estava ali querendo me derrubar, digamos assim, me tirar do clube. E o Carlos Levi, quando tive a oportunidade que eu vi que ele teve uma briga com uma funcionária, com a Geni, o Wagner iria dar uma advertência nele, eu consegui que o Wagner jogasse ele para diretor de patrimônio e deixasse a vaga de diretor financeiro livre. Foi onde me ofereci ser diretor financeiro. Tá. Depois, nessa vaga de diretor financeiro também, isso te beneficiou de alguma maneira? É uma pessoa a menos que eu teria para poder prestar conta, né? Eu só teria o Wagner aí que me deixaria fora não atingir meu objetivo. Tá. Nesse momento você já tinha ciência desse fundo da Confederação Brasileira de Clubes que estava depositado? Depois que passei a ser diretor, eu soube do fundo da CBC. E do que se trata isso? Você pode explicar? Confederação Brasileira de Clubes. Eu não tenho condição de obrigar a permanência delas na sala, né? Na verdade, o interrogatório do acusado, o advogado fazendo as perguntas. Sem problema. Qual era a pergunta, doutor? Era para você explicar sobre o que seria esse fundo do CBC. A CBC, a Confederação Brasileira de Clubes, é um dinheiro que vem do governo federal para os clubes que fazem projeção de atletas profissionais, atletas olímpicos. Tá. Quem gera esse dinheiro e quanto tinha depositado no clube? Você se recorda? Está próximo de 2 milhões de reais, tinha aproximadamente, perto disso aí que tinha depositado no clube. E como esse dinheiro é administrado? Quem que... Ele é administrado pelo presidente, principalmente pelo presidente, que é o único que poderia assinar ali a liberação desse dinheiro. Né? E daí tem ali as pessoas envolvidas diretamente com a CBC, que também são contratadas pela CBC para poder organizar e controlar o que vai ser feito. Né? Então, por exemplo, o Rafael Brito é uma das pessoas que controlava essa parte assim, da parte dos atletas. Tá. E quando você planejou esse crime, Marcos, por que você chegou na conclusão, putz, vou ter que fazer algum mal para o Wagner? Quando eu vi que eu podia ter acesso a esse dinheiro. Tá. E você não tentou crescer, não tentou chegar ali na presidência de outras maneiras que não é legal? Sim, tentei, mas não ia conseguir, porque já que estava em pandemia, estava ali, não ia ser nunca conseguir a presidência do clube, principalmente porque o Wagner estava injetando dinheiro no clube. Tá. Mas você tentou administrativamente, Tentei digamos assim, retirar ele, então? Sim, tentei. De que forma? Tentei prejudicar ele junto ao conselho. Existe um conselho que elege o presidente, né? Tentei prejudicar ele junto ao conselho, mas eu não via nada dele que pudesse deixar assim, ó, o Wagner deixou um rabo preso aqui para falar mal dele. A única coisa que eu achei dele foi essa parte da separação da esposa dele. Ali no cargo que você estava, com o seu contrato, diretoria administrativa e diretoria financeira, você era subordinado única e exclusivamente ao Wagner ou mais alguém? Só tinha ele, que é subordinado a ele. E ele exercia esse controle sobre você? Exercia. Eu era funcionário do clube também, né? Tinha dois motivos aí, né? Uma que eu era funcionário do clube, que tinha ele como diretor, como presidente do clube, que eu respondia a ele, respondia a Edna também, que era gerente administrativa, e a outra parte que seria eu como diretor administrativo, financeiro, que eu respondia somente ao presidente. Tá. São duas funções bem separadas aí. Bom, você já respondeu ao juízo por que você decidiu fazer o mal, digamos assim, para a Ana em vez do Wagner. Então, pulando essa situação, o que você planejou? Eu planejei a morte da Ana.
Tá. E para isso, você já esclareceu também que você foi tentando juntar essas informações e tudo mais. Respeito das compras das motos. Essa moto que você colocou como piseira, ela já foi comprada para esse fim? Sim. Na verdade, sim. Eu comprava... Eu fazia negócios, né? Oferecia como corretor de imóveis, como vendas. Eu sempre estava procurando erguer dinheiro, levantar dinheiro. E essa moto me apareceu como uma oportunidade bem preço bom e era fácil de arrumar a documentação dessa moto. E daí quando comprei essa moto, já comprei pensando também em dar essa possibilidade, se eu não conseguisse vender a moto, cometer o crime com ela. Você tinha ciência que essa moto era uma moto singular, digamos assim, uma moto Não, rara? não tinha ciência disso. Para mim era uma moto comum. Uma moto comum que os motoboy usam. Por que você deixou a moto no clube? Porque facilitar para eu poder perseguir a Ana Paula. Porque quando eu estivesse no clube, facilitaria eu pegar a moto e ir atrás dela. Nessa situação da carteirinha, você interviu com a Geni de alguma maneira falando, olha, ofereça para fazer a carteirinha? Ou você só tentou manipular ali a questão dos horários? Manipular a questão dos horários, né? E quando a Geni veio com a ideia da carteirinha, eu apoiei na hora, porque eu sabia que a Ana Paula ia ter que estar no clube. Essa situação da carteirinha, ela partiu da Geni, não de você. Da Geni. Por que você escolheu aquele dia para cometer o crime? Porque aquele dia ela estaria no clube. Tá, mas você não pensou em talvez daquele dia só segui-la para conseguir mais informação? Por que você cometeu o crime aquele dia? Porque eu tive a oportunidade de cometer o crime naquele dia. E ela esteve no clube e eu segui a Ana para saber onde ela estava indo. E no meio do caminho eu tive a oportunidade de atirar nela. Tá. Você já estava com a arma do crime aquele dia? Já estava, a arma já estava comigo. Você já sabia anteriormente que ela ia lá? Sim. Quando que a Geni te avisou que a Ana iria no local? Acho que no domingo. Não me recordo, mas eu acho que no domingo ela mandou uma mensagem para mim dizendo que seria na terça-feira, alguma coisa assim. Não me recordo. Tá. As câmeras já estavam desligadas naquela época? Já estavam desligadas. Esse desligamento das câmeras foi propositalmente em razão do crime? Não. Foi uma coincidência. Já avançando um pouco mais para não ser repetitivo, foi colocada essa questão que foi, até você admitiu aqui, que foi disparado 14 vezes. Correto. Por que 14 vezes? Pra Por que mostrar você não deu um tiro e pronto? Para mostrar que foi uma forma de vingança mesmo, como se fosse uma coisa assim que tivesse... Que o Wagner estivesse vingando, estava se vingando, estava com raiva, fazendo uma coisa com raiva mesmo dela. Foi um proposital para culpar o Wagner. Sim. Você achou que ia ser envolvido nessas investigações? Em nenhum momento pensei que ia ser envolvido. Eu não conhecia a vítima. Não tinha vínculo nenhum com o Wagner. Só profissional. Não imaginei nunca que seria envolvido. E por que confessar hoje? Porque hoje estou arrependido do que eu fiz. Hoje eu tenho consciência de que eu estava muito doente, estava tudo errado, que eu não tinha consciência dos meus atos. Hoje eu tenho um pouco mais de consciência do meu ato, do que eu fiz. Você esclareceu já que a escolha da Ana foi porque você não conhecia ela e conhecia o Wagner. Sim. Mas para deixar claro, essa escolha da Ana foi pelo fato dela ser mulher? Não. É uma pessoa que tinha desafeto com o Wagner. Podia ser qualquer pessoa que tivesse desafeto com o Wagner. Essa escolha da Ana foi pelo fato dela ser homossexual? Eu só soube que ela foi homossexual depois, pela televisão. Nem sabia que ela era homossexual. Essa escolha da Ana foi por uma contratação do Wagner? Não, de forma nenhuma. Já aqui esclarecendo algumas situações que foram colocadas no decorrer da audiência, tá, Marcos? Algumas pessoas falaram que você se colocava como um muro de contenção. Sim, era uma forma de me colocar à frente de tudo ali que está acontecendo. Então você realmente se colocava como Me um muro? colocava, eu queria informação, toda a informação que ia chegar para o Wagner, eu queria saber quais essas informações para ver se podia ser útil para mim ou não. Tá. Foi colocado também numa suposta reunião que não teria com o Wagner naquela mesma data. Isso aconteceu, não aconteceu? Desculpe a pergunta, eu não entendi.
Teve alguma reunião naquele mesmo dia com a pessoa do Wagner ou tinha alguma reunião marcada? Tinha reunião marcada junto com o contador de Castro, João Castro. No caso, e do que foi tratado nessa reunião? Nessa reunião nós estávamos marcando, cuidando dos documentos, né, da negativa, se eu me recordo, da negativa junto à Receita Federal, para poder receber mais dinheiro da CBC. Se tivesse qualquer pendência junto à Receita Federal ou órgãos federais, estaduais, municipais, a CBC corta a verba. E está para entrar mais dinheiro da CBC no clube. Né? Então, esse dinheiro é direcionado para pagamento de professores, para compra de equipamentos e para viagens e eventos de esportivos. Né? E está para entrar mais dinheiro para o clube. E nós precisava pegar essa certidão, e tinha marcado com o contador, a reunião com o contador para poder buscar essas certidões, que estava demorando muito. E nós tínhamos prazo para apresentar essas certidões. Tá. Foi questionado sobre a pessoa do Felipe Wada para você. Correto. Você informou o juízo que você não se recorda exatamente quando que você falou com ele ou quando essas mensagens foram apagadas. Sim. Mas já numa questão de objetivo. O teu objetivo em apagar essas mensagens era atrapalhar o processo ou atrapalhar as investigações? Não, eu nem sei o que ele apagou ali, porque na verdade ele queria apagar a pornografia que tinha no meu celular, por causa da minha filha. Tá. Outros dados ficaram no celular? Sim, tanto que eles encontraram informações referentes ao processo no meu celular, senão eu teria apagado tudo. Você não chegou a pedir para ele, por exemplo, para ele formatar o seu celular? Não, senão justamente isso aí, teria formatado o celular, não foi formatado. Foi apagado, algumas coisas estavam na raiz. Tá. Você já havia feito esse pedido para apagar as mensagens para outros funcionários dias atrás? Sim. Para quem? Para apagar a pornografia que tinha. Não, você recorda para quem? Se não me engano, para o menino que trabalhava no comercial ali. Esqueci o nome dele. Matheus. Marcos, tem mais alguma coisa que você queira dizer? Aqui é o teu momento de exercer sua autodefesa. Tá? Então, independente da minha defesa técnica, da acusação, de qualquer coisa, é o momento de você se defender. Então, eu gostaria que você agora olhasse para os jurados, que é quem vai te julgar no final das contas, e diga se tem mais alguma coisa que você queira falar, se defender, explicar. Agora, eu sei que não existe perdão no que eu fiz. Né? Mas eu quero me retratar junto à sociedade. Pode olhar para eles. Né? Daquilo que eu fiz, do meu erro. E justiça vai ser feita, porque eu assumi o meu erro. Tá? Vou pedir para vocês só que sejam justos na minha condenação. Obrigado pelos esclarecimentos, Marcos. E Excelência, devolvo a palavra. Ok, para o Conselho de Sentença, alguma pergunta? Primeira coisa, em relação aos 38 mil que tinha sido falado, a Isabel tinha dado depoimento e tinha falado que pediu para você assinar o recibo daquele dinheiro. E ela falou que você não assinou. Por quê? Não me recordo de ela ter pedido para assinar esse recibo. Porque a conferência do dinheiro é através do depósito. Comprovante de transferência, né, do recibo, é através do depósito. Em relação ao presidente do clube, você tinha falado que era uma motivação financeira, certo? Sim. Então, essa motivação financeira era porque o cargo do presidente vinha com algum tipo de salário, alguma coisa, ou era pelo acesso dos bens ao clube? Os bens do clube. Alguém sabia das suas dificuldades financeiras antes de cometer o crime? Não. Do clube ninguém sabia. Também estava em depoimento que algumas testemunhas falavam que você recebia fora dos registros do clube, como vendedor de título. Por quê? Porque o representante comercial foi contratado, eu tinha um contrato, tem um contrato, que deve estar nos autos aí, eu tenho um contrato que eu fiz com o clube, né, de representante comercial, e também para efetivar eventos, cursos e também captação de patrocinadores.
Mas isso estava fora dos registros do clube ou estava... Então, está no registro, consta isso aí, tem contrato com o clube. O contrato da Multivix, que você falou que proveniam os 38 mil, ele chegou a acontecer? Sim. Você estava utilizando, você falou que um dos motivações foi o uso de droga. Você estava utilizando alguma droga no momento do crime? Sim. Estava bem drogado naquele dia, por sinal. Você já era membro do clube, do clube citado? Sim. Há quanto tempo? Desde 2003, 2004, alguma coisa assim. Outra pergunta em relação ao dinheiro. Pelo que eu tinha entendido, o dinheiro daqueles 38 mil veio da conta do Wagner, certo? Não. Quem veio para minha conta, quem veio a conta da minha prima foi através do clube. Sim, mas esse dinheiro veio do Wagner ou veio do clube? Para mim veio do clube. Agora o dinheiro, quem emprestou para o clube foi o Wagner. Você sabe por que a motivação do Wagner ter emprestado o dinheiro do clube, sendo que isso era uma comissão da Multivix? Não, assim. Existia um contrato que eu consegui assinar junto à Multivix. Existe uma projeção de vendas e o contrato que tinha junto ali, se eu conseguisse a assinatura do contrato, eu receberia determinado valor. Entendeu? Por isso que não teve nenhuma venda do Multivix, não tinha entrado colocar dinheiro dentro do clube ainda, mas tinha assinado um contrato junto ali que dava. Uma condição do contrato da Isso, Multivix isso. a sua comissão. Isso. E depois, você tinha falado também em relação à motivação financeira de ser presidente. Qual que era? Existia um plano para como que você ia tirar o dinheiro das ações do clube ou algo do tipo? Pessoal, é fácil. Ali seria bem fácil para mim, só tirando o dinheiro da CBC. Esses 2 milhões de reais que estavam parados lá, porque existiam duas vertentes que tinha dentro do clube. Uma era de pais e outra era de atletas. Né? Quem estava na administração ali junto com o Wagner eram os pais. E nós queríamos colocar os atletas, porque os atletas vão desenvolver eventos, vão desenvolver campeonatos, vão desenvolver patrocínios, né? E com os pais, não, os pais eram mais fechados. Tá? E com os eventos que pudessem ser feitos, campeonatos que poderiam ser feitos pelo próprio clube, eu conseguiria desviar dinheiro ali. Esse dinheiro que o presidente tinha acesso da CBC, era só, ele não precisava passar pela diretoria nem nada? Você sabia Não. isso? Era só uma questão do presidente mesmo? Sim. E a reunião em questão do dia da morte, ela chegou a acontecer? Não, porque depois a reunião seria à tarde, né? Daí eu liguei desmarcando. Era isso. Ok? Fica à vontade. Novamente sobre a reunião, ela foi em um momento marcado para 8h30 da manhã. Correto. Você sabe dizer se em algum momento ela foi remarcada? Eu remarquei ela. Através de qual meio, assim? Através de telefone. Eu liguei para o De Castro e me remarquei a reunião para período da tarde. Sabe dizer se o valor da moto, não a piseira, a outra que foi comprada em loja, se ela foi de 38 mil? Não, 34 mil reais. Você disse que o apagamento de dados do seu celular foi principalmente em relação à pornografia. Correto. Você enviava ou recebia pornografia de Wagner? Não. Eu não tinha um vínculo com o Wagner, não tinha amizade, não tinha essa aproximação para o Wagner para fazer isso. Certo. Foi dito em outros momentos, testemunhas também disseram que houveram conversas entre você e Wagner sobre compra de imóveis. Eu queria saber se Wagner em algum momento te ajudou a ir atrás de um imóvel ou comprar um imóvel. Eu sou corretor habilitado, eu tenho Cresce. Né? Então o que eu buscava é, como eles falam, galinha morta, os imóveis baratos. Quando eu conseguisse, eu oferecia, não oferecia só para o Wagner, oferecia para outras pessoas dentro do clube, de outros diretores também. Oferecia para quem tinha interesse de comprar. Eu sabia que tinha condições financeiras de comprar, eu oferecia o imóvel. Ó, tem um imóvel aqui que vale 300 mil, mas está por 250 mil, que interessa para você? Mais ou menos isso. Mas então Wagner nunca se dispôs ou de alguma outra maneira que te ajudou a comprar um imóvel você mesmo? Não, eu não tenho imóvel. Tanto que morar de favor na casa da minha prima. Certo.
Você sabia da situação financeira do clube no momento quando você arquitetou seu plano? Sim, duas situações aí. Uma situação do clube, como sede esportiva, né? Então, o clube como sede esportiva, ali onde tem os sócios do clube, o clube estava com uma dificuldade muito grande, porque é uma época de pandemia, onde eu consegui recolocar muitos sócios novamente para dentro do clube, né? Que é onde foi feito o meu trabalho, que fui convidado para ser diretor. E outra situação é a CBC, que é uma outra verba que não pode ser usada dentro do clube para os fins particulares do clube, né? Então, é esse dinheiro que eu tinha visão. Certo. Sem mais perguntas. Ok, pelos demais? Pode, claro, fica à vontade. Em relação à dependência química, alguém do clube sabia que você tinha essa dependência? Ou tinha presenciado algum uso, alguma coisa assim? Acredito que sim, que já tinham presenciado eu usando droga lá, sabiam que eu usava droga. Nunca chegou isso a ser alguma reclamação, alguma coisa assim, em relação ao clube ou... Não fato sei de ser dizer. contratado? Não sei dizer se alguém reclamou de mim ou não nesse sentido. Ok, mais alguém? Tá ótimo, a gente encerra aqui. Pode finalizar a gravação ali, por favor? Aí, jurado, a gente passa aqui para... Vou chamar aqui de segunda parte do nosso julgamento. Né? Então, o Ministério Público e Assistência do Ministério Público tem o prazo total à disposição 2h30, né, para que faça disposição para os senhores e senhoras. Eu vou questionar aqui a promotora de justiça, também o advogado da assistência, mas antes quero ouvir Quer fazer antes? Perfeito, tranquilo. A gente suspende, não tem problema não.